Olá meus amigos, como vocês estão? Aqui quem fala é o Kiko, dono desse canal, que traz dicas e curiosidades. Neste vídeo, falarei sobre as 30 camisas de times mais ridículas da história do futebol. Às vezes, a intenção de inovar acaba em grandes decepções. Mas antes de eu passar esse conteúdo para vocês, já vai deixando o seu gostei logo abaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, para você ficar por dentro de todas as novidades. Durante anos, times ou seleções de futebol quiseram deixar seus designs clássicos de camisas de lado para dar lugar a novos trajes. No entanto, nem sempre funcionaram, em muitos casos, foram até ridicularizados. Claro, todos têm a sua opinião, mas nesta lista reunimos camisas que realmente chamam a atenção a cada vez que são usadas. E, na maior parte, não para melhor. Não há dúvida de que as cores desempenham um papel fundamental nesses casos, embora muitos dos que falaremos a seguir tenham sido criticados principalmente por seus desenhos estranhos. Certamente houve roupas piores do que as que estão nesta lista, por isso que apresentamos 30 das camisas mais ridículas da história do futebol. 30º, Serra Leoa, 2010-2011. Sem muito lugar no centro das atenções internacionais e mundiais, Serra Leoa se destacou por outro motivo muito especial há uma década: sua camisa. Passando fugazmente sem sucesso pelos copos dos jogadores, o país africano usou uma camisa durante um ano, 2010-2011, nos amistosos e partidas oficiais da época, que apresentavam uma montanha e um leão sobrepostos em alusão ao nome da nação em questão. 29º, Manchester United, 1996. Antes da era gloriosa e inesquecível de campeonatos e triunfos nacionais e internacionais, o Manchester United vestiu uma camisa de design controverso na frente por um período de apenas 5 jogos, em 1996. Além de nunca vencer, o antigo treinador escocês Sir Alex Ferguson deu a sua opinião totalmente negativa. Os jogadores não se distinguiam, diziam ser difícil ver os seus companheiros de equipe de longe quando levantavam a cabeça. 28º, SC Heerenveen, 2016-2017. Baseada na bandeira oficial da Frísia, a província holandesa onde está localizado o estádio do SC Heerenveen, a instituição usava as cores tradicionais, mas com alguns acréscimos vermelhos na frente e atrás. Os referidos acessórios eram 7 lírios de boca, que simbolizavam as 7 regiões independentes dos tempos medievais. 27º, 1860 Munique, 2010. Em função do 150º aniversário do clube alemão, em 1860 Munique levou o desenho do conhecido evento teutônico Oktoberfest. Em 2010, lançou uma camisa especial com muitas imagens históricas da seleção alemã por toda a parte. 26º, Regina, 2011-2012. Sem dúvida, uma das tendências mais estranhas da última década nas seleções jovens europeias tem sido inovar e vender camisetas raras de várias abordagens e significados. Por esta razão, a Regina Calcio criou seu próprio na temporada de 2011 a 2012, para o titular e o substituto. O escudo e os anúncios foram estampados na frente do torso masculino. 25º, Inglaterra, 1996. Esta posição é mais precisamente para David Seaman, reconhecido goleiro do Arsenal na década de 1990. No entanto, foi no Euro 1996, jogando pela seleção nacional da Inglaterra, que ele usou essa roupa mais do que estranha. A verdade é que poderiam ter deixado o traje totalmente vermelho, mas decidiram acrescentar figuras coloridas que sem dúvida não melhoraram a camisa. 24º, México, 1998. Se houve uma seleção que respeitou sua história e seus ancestrais, essa foi a mexicana. Durante a Copa do Mundo de 1998 na França, o El Tri vestiu sua camisa verde com o rosto da tradicional tribo azteca. No entanto, sua participação na mencionada Copa do Mundo terminou nas oitavas de final, após perder por 2-1 para a Alemanha, após chegar em segundo lugar na fase de grupos, atrás da Holanda, com 5 pontos cada. 23º, Nigéria, 1994. A seleção nigeriana entrou na Copa do Mundo de 1994 com uma camisa verde fiel ao estilo. Porém, ao ter que usar uma vestimenta alternativa, o aspecto dela surpreendeu a todos. O mais marcante é que o look ficou completo,
embora em algumas ocasiões também combinassem a camisa da imagem com short verde. 22º, Norwich City, 1992. A equipe da Premier League acertou em cheio na temporada 1992-1993 ao competir com uma camisa impossível de ignorar. Seu amarelo e verde fluorescentes tornavam a roupa uma das mais ridículas das principais ligas do mundo. O engraçado é que, em 2016, o clube lançou um modelo semelhante, porém com fundo branco. As críticas não tardaram a chegar. 21º, Dundee United, 1994. O elenco escocês, um dos clubes mais antigos da liga local junto com o Celtic e o Rangers, vestiu uma camisa alternativa com um design feito à mão durante a última década do século XX. Durante esses 10 anos, a equipe em questão venceu a Taça da Escócia de 1994, desceu para a época seguinte, 1995, regressou à primeira divisão em 1996 e caiu na final da Taça da Liga Escocesa em 1998. 20º, Austrália, 1990. A seleção australiana de futebol, o Socceroos, não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 1990, mas ganhou as manchetes por outro motivo: sua nova camisa. A intenção de manter suas cores clássicas, como amarelo e verde, e seus derivados, foi mantida. No entanto, o design era, para dizer o mínimo, atraente. 19º, Noruega, 1995. Inacreditavelmente, um descuido ou erro grosseiro por parte do designer de camisas substituto da equipe norueguesa levou ao apelido Norge na frente, em vez do nome real do país escandinavo em inglês, Noruega. Na verdade, a palavra vista na foto reflete e evidencia o crescimento e desenvolvimento dos videogames em consoles, que começaram a existir na década de 1990 em todo o mundo. 18º, Recreativo Elva, 2012. A decisão do Conselho de Administração do Recreativo Elva, clube atualmente ativo na Ascensão Espanhola, de colocar várias molas na camisa titular da equipe profissional em 2012 gerou opiniões divergentes a respeito. Os diferentes pontos de vista levaram os adeptos da equipe andaluza a situarem-se de um lado ou de outro da fenda sobre esta resolução da liderança, que pretendia chamar a atenção para o bem, mas acabou por dar o contrário. 17º, Stoke City, 1992. Coincidências do destino ou não, o estilista da camisa do Stoke City também foi técnico de som. Acredite ou não, o padrão final da camisa mostra linhas brancas horizontais em 2 tons diferentes de roxo. De 1992 até hoje, a ideia original não se repetiu, nem tampouco nenhum estilo de camiseta semelhante à usada pelo elenco inglês do século passado. 16º, VfL Bochum, 1998. A seleção alemã, atualmente na segunda Bundesliga do país, disputou a primeira divisão da temporada 1998-1999 com uma das camisetas mais confusas da história do esporte. Como você pode ver, a camisa estava simplesmente dividida ao meio, de um lado parecia um arco-íris e do outro a deixavam branca. Se a ideia era atrair atenção, eles conseguiram. 15º, Guijuelo, 2016. Num duelo correspondente à Copa del Rey em 2016, contra o Atlético de Madrid, o humilde Guijuelo saiu para a grama com um desenho particular na camisa substituta em homenagem à comida típica do município espanhol em questão, o presunto ibérico. O elenco chacinero também sabia transportar o prato de prata titular, mas nesse caso era com a comida espanhola já mencionada na sua totalidade na frente e atrás. 14º, Racing Clube, 2005. A volta de Diego Simeone ao Racing Clube em 2005 coincidiu quase em uníssono com a única ocasião na memória que o clube de Avellaneda utilizou, além do clássico azul claro, o rosa como uma das cores principais. Fora dos campeonatos internacionais daquela época devido às consecutivas más companhias, os torneios locais que a equipe de Buenos Aires vestiu com esta camisa em particular foram a Clausura e a Apertura, respectivamente. 13º, Scunthorpe United, 1994. É um time inglês que atualmente joga na 4ª divisão do país, ou Football League 2. Ele nunca chegou à Premier League, mas em 1994 atraiu a atenção da mídia por suas roupas exóticas e incomuns. Como muitos dos casos desta lista, era a camisa alternativa da equipe, que era vermelha com marcações de cores diferentes e, como se não bastasse,
Combinava com os shorts. 12º. Estônia, 1996. Sem dúvida, um dos mais raros da lista. Foi usado por Martti Pohon, goleiro da seleção da Estônia, durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 1998. O design diz tudo. Já é muito estranho, mas o mais impressionante é que parecem duas camisas em uma. Se você olhar com atenção, notará que os desenhos são cortados quase no meio do torso. 11º. Os Estados Unidos, 1994. Diante da Copa do Mundo de 1994, o time local dos Estados Unidos decidiu ser o primeiro anfitrião na história do torneio nomeado a usar uma camisa que simboliza a bandeira nacional, azul com estrelas brancas, que se referem ao número total de estados. Mas, como aconteceu com o México em 1998, sua trajetória rumo ao título mais precioso foi abreviada nas oitavas de final, quando perdeu por 1-0 para o campeão pela quarta vez na história, o Brasil. 10º. Boca Juniors, 2013. Com Carlos Bianchi em sua terceira e última fase como técnico do time profissional, o Boca Juniors vestiu uma camisa rosa, inusitada e polêmica, onde quer que você olhe, em dois momentos de 2013, torneios de verão e no final daquele ano em um jogo oficial da AFA. Tão questionada foi a resolução da liderança do ex-presidente Daniel Angelici, de que os gastos não demoraram a chegar, os jogadores de futebol foram informados de Barney Bear nas redes sociais, razão pela qual a marca Nike suspendeu todo tipo de vendas desde 2014. 9º. Barcelona, 1997. No final do século XX, antes do apogeu das mídias sociais e da tecnologia de ponta, o que estava na moda eram os designs das camisas substitutas dos times de elite internacionais. O Barcelona não estava de fora, e em 1997 inovou seu modelo alternativo com um formato inusitado por sua rica história do futebol que levantou dúvidas entre os torcedores. Jogadores da classe de Ronaldo, Luís Figo, Luís Henrique e Josep Guardiola foram obrigados a usar uma camiseta de estilo vintage, que estava longe do Barça, regular e tradicional com bastões verticais. 8º. Fiorentina, 1992. Sem dúvida, a camisa de maior significado político, cultural e bélico é aquela usada pelos jogadores da Fiorentina em 1992. Aquele traje apresentava um design inusitado e incrível que trouxe ódio e racismo para todo o mundo. A cruz suástica de origem nazista para os homens e mangas. A Viola de Firenze teve em suas fileiras o atacante argentino do momento, Gabriel Omar Batistuta, o dinamarquês Brian Laudrup e o sueco Effenberg, que a vestiram até que o clube teve que retirá-la de circulação e redesenhar uma segunda edição emergencial devido à polêmica que causou a figura geométrica acima mencionada na Itália e na Europa. 7º. Atlético Madrid, 2004. Devido a um acordo verbal prévio assinado com a conhecida produtora de conteúdo americana Columbia Pictures, o Atlético Madrid possuía suas camisetas regulares e alternativas com o símbolo do filme de sucesso Homem-Aranha 2, durante a temporada de 2004. Incomum no futebol profissional, o colchonero fez uma jogada que causou indiferença e opiniões divergentes entre os torcedores do time de Madrid, pois esse projeto inesperado é 100% dependente do dinheiro. 6º. Bedale, 2018. Certamente, a camisa que dá mais fome de todas as que aparecem nesta lista, a da AFC Bedale Town, é a primeira por uma grande diferença e seu design a justifica. A cor bege e uma mistura de cores no meio se parecem a um cachorro-quente. Eles estavam com tanta fome de usá-lo que a glória esportiva estava do seu lado e eles foram consagrados como vencedores da Divisão 1 da Liga de Futebol do Norte da Inglaterra na campanha de 2017 a 2018. 5º. La Olla Lorca, 2013. Assim como o Bedale, a outra roupa que ligou uma camisa em partidas oficiais a uma comida é a modesta La Olla Lorca, que é conhecida como o brócolis mecânico por usar uma camisa totalmente desenhada da dita fábrica. Esta decisão do comitê diretivo da equipe espanhola Second B da época foi dada principalmente por seu patrocinador principal. 4º. México, 1994. Não se trata da seleção do México em sua totalidade, mas de um jogador em particular. E só há uma posição que difere das demais, a do goleiro. Sem dúvida, Jorge Campos não passou despercebido durante a Copa do Mundo de 1994, em que competiu com uma roupa bem colorida e estranha. O mais curioso: foi ele quem desenhou a camisa. 3º.
Athletic Bilbao, 2004. A ideia partiu do artista basco Dario Uza, que queria manter as cores clássicas da equipe, mas sem as listas verticais. Como você pode imaginar, havia opiniões de todos os tipos, embora a maioria fosse negativa. Até a UEFA passou a chamá-la de camisa de ketchup. O pintor decidiu tirar os direitos do clube em outubro de 2004, poucos meses após o seu lançamento, uma vez que os dirigentes da instituição nunca se comunicaram com ele. Segundo, Colorado Caribaos, 2014. O elenco norte-americano da camiseta Colorado Caribaos combina o curioso, o marcante, o pioneiro e o inédito sob qualquer ângulo e análise que se possa fazer. O clube resolveu relançar uma velha camiseta com franjas de 1978. A réplica do original, feita em 2014, era impecável e perfeita no design, cor e estrutura. A resolução saiu da franquia que a cidade herdou como homenagem e eles mudaram o primeiro nome para Colorado Rapids. Primeiro, Cultural Leonesa, 2014. Sim, isso não é uma piada. Como você pode ver, a equipe cultural Y Deportivo Leonesa, da 2ª Divisão B da Espanha, lançou um traje desenhado para se parecer com um smoking. Para jogar como se fosse a um baile de gala. Foi lançado em 2014 para comemorar os 90 anos da instituição. Teremos que esperar mais um pouco para ver o que eles têm em mente para o centenário. Eles podem superar isso. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.